Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, esse é mais um vídeo da Escola Sabatina Online, AES 3.0. Espero que vocês estejam gostando. Nesse dia, estamos na sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019, continuamos na nossa lição 3, o último dia dela, falando sobre a mensagem que Jesus enviou às 7 igrejas do Apocalipse. Bom, tivemos durante a semana falando sobre cada uma das mensagens especificamente. Hoje, a proposta é de fazer um apanhado, para que a gente possa entender o contexto dessas mensagens. Tivemos cartas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 cidades. 7 cidades representando 7 igrejas, profeticamente, mas 7 cidades que existiam. As cartas eram destinadas a cada uma delas, com uma série de revelações e conselhos. Essas cidades, particularmente, elas estavam numa sequência geográfica. Elas estavam numa estrada romana, na ordem que se apresentam nas cartas. Isso revela uma lógica por trás disso, uma lógica pelo ordenamento dessas cartas. E o nome das 7 igrejas simbolizam diferentes momentos da igreja cristã na história. Mas por que o número 7? Deus gosta de trabalhar com o número 7, o número da perfeição, da plenitude. Esse número tem um significado atrelado a justamente isso, essa completude, essa suficiência. Ou seja, é uma mensagem que vai servir para todo sempre, todo tempo, então até o momento em que ele volte. Nas cartas, Jesus se dirige a cada uma das igrejas e ela tem estruturas similares. Primeiro, Jesus se dirige a cada igreja pelo nome, depois ele se apresenta, e é muito interessante porque ele se apresenta de maneira diferente para cada uma das igrejas. Se Esmirna era uma igreja ameaçada de morte, ele se apresenta como aquele que esteve morto e voltou a viver, capítulo 2, versículo 8. E se a igreja de Pérgamo tem em seu meio mistura de fiéis libertinos, Jesus se apresenta como uma espada afiada que age para separá-los, como para punir os maus elementos. No capítulo 2, versículo 12, 14 e 15. Isso é uma evidente sinalização de que a mensagem ela é adaptada à realidade de cada igreja. É uma mensagem particular. E por ser particular, é muito mais aplicável, muito mais adequada. Depois ele segue na estrutura dessas cartas com palavras de elogio à igreja, reconhecendo os seus méritos, os seus valores, coisas que devem ser preservadas. Faz uma série de conselhos no sentido justamente dessa preservação desses valores, e de certas reformas que precisam ser feitas. Faz um chamado para que eles ouçam o que o Espírito tem a dizer às igrejas, e depois faz uma série de promessas. E o interessante é que, mesmo com a queda gradativa da fidelidade, da fé dessas igrejas, ao longo das cartas, a gente pode notar que a recompensa, que ele oferece nas suas promessas vai aumentando cada vez mais. Isso revela o desejo de Deus de chamar nossa atenção e nos inspirar em meio às lutas. Quanto mais difícil, quanto mais improvável, maior é a recompensa. Mais ele vai acreditar na gente. Então, e até a figura de Jesus andando nos candelabros que a gente viu na semana passada, revela isso. Jesus está ali em meio à sua igreja, acompanhando. Ele é o Senhor da história. Então, ele não nos desampara. E ele se deu como exemplo. Ele veio aqui sofrer para ganhar a vitória que nos dá a salvação. E isso tem uma mensagem vinculada a Romanos, Romanos 5,20, que diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso nos traz um conforto e uma confiança. Mas a aplicação profética dessas cartas específicas nos leva a entender que
hoje, como estamos no tempo do fim, nos encontramos no período de Laodiceia, né, da igreja morna, né, e morna ao ponto de Jesus dizer que vai vomitá-la da sua boca, né. Isso revela uma insatisfação muito grande de Jesus para o comportamento de Laodiceia. Mas Jesus dá um conselho para Laodiceia, né, que Laodiceia compre ouro, né, vestes brancas e colírio. Né. O ouro pode representar o refinamento da nossa fé, né, bem como a nossa purificação. Né. Ele fala de ouro puro. As vestes brancas representam a justiça de Cristo, que nos foi confiada. E o colírio, o discernimento espiritual, que nos ajuda a ver claramente a nossa necessidade de Cristo. Então, que possamos entender a aplicação profética do livro de Apocalipse, em particular nessas cartas, e que possamos comprar de Cristo o ouro, o colírio e as vestes, e que possamos estar juntos até que Ele volte para nos buscar. Que continuemos orando por isso, e até a próxima.